bom dia a todos, bom dia a todas que estão aí nos escutando, que estão nos ouvindo ou assistindo pelo Facebook aqui da RCI. Esse é um programa Projeto de Vida. O programa Projeto de Vida, ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Esse programa, ele visa trabalharmos sobre o projeto, ou seja, o objetivo de vida que cada um de nós tem. Ele parte de algumas premissas aí iniciais, dentro das quais é que a vida humana é algo muito rico, é algo muito significativo para acontecer a revelia, deixando a vida te levar. E o objetivo aqui é justamente falar: você tem uma programação de vida? Você planeja a sua vida? Você tem traçado o seu dia a dia, o seu mês? Você sabe aonde vai chegar? O que você tem que fazer e o que você não deve fazer? Que seria um desvio, que seria algo que estaria fora da rota, fora do planejado? Então, basicamente, o programa ele se vale a isso. Ele se vale da gente discutir essas coisas que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Quais seriam, então, as derivações dessas ideias que a gente está aqui colocando no ar? A primeira delas seria o seguinte: você é daqueles que acha que só se vive uma vez? Tem até uma música, né, aqui em espanhol que fala sobre isso, né? Ou seja, viva a sua vida, tem ali a busca, né, por uma realização plena, porque daqui a pouco você não vive mais, deixou de existir a sua personalidade, seu carisma, seu caráter, e assim vai. O que nós admitimos dentro dos princípios da própria Conscienciologia, que é uma nova ciência que estuda a consciência em si, que é o eu, o ego, a essência, a individualidade, quem somos nós. Isso seria para nós a consciência, né? Tem muita gente que chama de alma, tem muita gente que chama de espírito, tem diversas denominações. Mas, de fato, de uma maneira assim bem mais simples e pragmática, nós denominamos consciência. Não é o fato de estar consciente, mas de ser consciência, de ser algo pulsante, evolutivo, que está presente, dando força e sustentando esse veículo mais pesado de carne e ossos. Então, tanto eu quanto você, nós somos isso, consciências em evolução. Agora, se nós somos consciências em evolução, faz sentido para você que no final dessa vida humana a gente simplesmente vire pó? E que a nossa essência se resume a um computador que foi tirado da tomada e deixou de funcionar e não tem mais serventia? Virou apenas passado, memória? Não, nós não admitimos isso. Então, pela teoria e a prática da Conscienciologia, nós observamos que primeiro que nós não somos consciências novas. Primeiro ponto. Por quê? Consciências novas nós chamamos de protoconsciências. O que são protoconsciências? São as plantas, animais sub-humanos. E lembrando que tem animais de diversas categorias, até chegar nos sub-humanos, que estão assim relacionados diretamente conosco. Exemplo, um cachorro, um gato, eles já são muito mais inteligentes do que um milípede, né? Ou seja, as centopeias, uma aranha, um aracnídeo. Então nós vamos perceber que dentro dessa categoria, né, da bicharada toda, existem lá os bichos que são diferentes, alguns mais evoluídos e outros menos evoluídos. E o que a gente percebe? Que tanto eu quanto você estamos nessa fieira evolutiva. Nós estamos nesse processo de crescendo. Aonde que chegaremos? Bem, nós estudamos isso um pouco na Conscienciologia. Não daria para a gente chegar a explicar tudo, né, nesse exato momento. Mas nós percebemos que caminhamos para um dia a vida humana não ser tão necessária e a gente continuar existindo sem essa condição, né, que é difícil da própria sobreexistência humana. A gente sabe que a sobreexistência humana ela não é fácil. Por que não é fácil? Me explica. Porque simplesmente eu e você. Imagina que se nós temos essa essência que sobrevém à morte humana, quando nós vamos renascer, a gente não volta a ser bebê? Quanto tempo demora para você ser lúcido e tomar as suas decisões?
Demora muito tempo, né? A gente percebe que a criança, o bebê, ele é extremamente frágil, até no reino animal. A gente percebe aí que uma zebra, ela nasce e ele já sai andando. O ser humano não. Se não tiver um pai, se não tiver uma mãe, se não tiver alguém apoiando, basicamente é muito frágil, corre muito risco até de ter uma vida efetiva, né? Então, os cuidados maternos e paternos, ou seja, esses cuidados são necessários para a nossa sobrevivência. Então, é uma vida dura. Se a gente for analisar, para evoluir, tem esse delay, esse atraso, até a gente, de alguma maneira, se sentir maduro no corpo físico e maturidade para tocar a nossa vida e fazer tarefas, fazer as nossas coisas, demora aí uns 12, 15, 13 anos para você pelo menos começar a ter algum nível de lucidez dentro desse corpo, dentro do corpo novo que você assumiu numa outra vida, nessa vida atual humana. Então, o que a gente admite? Nós admitimos que nós temos uma sequência de vidas, um linear de existências em que elas nos ajudam a aprender coisas novas, né? Então, a grande pergunta que a gente pode fazer para você que está em casa é: o que você aprendeu de novo essa semana? O que aprendeu de novo desde o começo do ano? O que essa condição de estresse mundial, da pandemia, fez você crescer? Você se considera diferente dos anos anteriores? Você considera que você teve que amadurecer mais rápido? E assim vai. Nós podemos amadurecer a revelia, mas podemos também ter planejamento. E é aí que a gente começa a falar do projeto de vida. Então, o projeto de vida é algo muito importante para nós estudarmos e essa é a tônica deste programa. Sempre jogamos uma pergunta no ar no início, que vamos responder lá no final. Então, quanto ao processo evolutivo, ao longo da evolução, qual fator é determinante para que, a partir desse determinado momento, a consciência passe a ter uma programação existencial, tendo então uma nova vida humana mais evolutiva, mais planejada? Então essa é a pergunta. A partir de que momento nós vamos pensar e no final do programa vamos responder. Nesse primeiro bloco nós trazemos o Caio Polizel, ele traz ali reflexões sobre autogestão. Lembrando que gestão é um processo de organização de recursos, né, que pode fazer gestão de diversas coisas, de uma empresa, da sua vida, uma gestão doméstica, mas você já parou para pensar de fazer a gestão da sua própria existência? Isso significa uma autogestão. Vamos às ideias do Caio e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar do neoprofissional. Lembrando aos ouvintes que todos os conteúdos apresentados em nossos episódios, eles derivam do livro Diretrizes da Autogestão Existencial, que aborda inúmeras correlações sobre gestão pessoal, áreas da vida, entre outros temas. Mas então, você sabe o que significa um neoprofissional? Pois bem, o elemento neo, a palavra neo, ela procede do idioma grego, neos, que significa novo. E profissional, eu garanto que você já sabe o que significa. Então, o neoprofissional é o indivíduo que possui as competências necessárias aos profissionais na atualidade. E, portanto, vamos a algumas reflexões sobre o que é necessário a este novo profissional. Bom, ele certamente precisa apresentar conhecimentos relacionados ao atual contexto, que agora é mais digital, remoto, fruto deste contexto de pandemia. Embora muito se fale que programação será um tema muito em voga, eu saliento que o neoprofissional ele não precisa necessariamente ser um programador, mas ele deve ser fluente em tecnologias emergentes. Ele deve sentir-se à vontade para analisar e compreender fluxos de dados, de informações, ou seja, ele deve ter capacidade de transformar informações brutas, dados brutos, em percepções viáveis para os seus colegas, clientes e para o mercado em geral. Ele necessita abrir a mente, desbloqueando suas percepções estratégicas e indo mais a fundo em todas as suas análises e conclusões. Precisa navegar de modo confiante no novo mundo digital, reconhecendo como e quando aproveitar as novas tecnologias para melhorar
a qualidade e o valor de seu trabalho. Ele necessita dominar cada vez mais habilidades de comunicação e pensamento crítico para resolver problemas de maneira proativa. Outro tema que considera-se ordem do dia ao neoprofissional é o gerenciamento dos relacionamentos. Lidar bem com pessoas, ou melhor dizendo, habilidades interpessoais, são fundamentais em todas as situações. E vamos combinar que nós sabemos que isso não é novo, mas é cada vez mais importante, fundamental a um bom profissional. Eu reafirmo então que ter capacidade de saber ouvir e explicar, desafiar e construir relacionamentos é tema-chave para este momento. Portanto, os neoprofissionais, eles devem valorizar cada vez mais o bom senso e a capacidade de distinguir qualquer ruído de comunicação existente junto aos seus interlocutores. Um outro aspecto importante é que essa geração, a dos neoprofissionais, precisam ser, entre aspas, mestres em colaboração, estando dispostos a apoiar os membros da equipe nas mais diversas temáticas. A curiosidade individual de ficar a par das mudanças no cenário, na área de negócios em que atua, ela permanece essencial. Mas isso tudo que eu falei antes não elimina a necessidade de um profundo conhecimento sobre a área de atuação. Tornar-se especialista em uma área é cada vez mais valorizado e muito em linha ao pensarmos em ProExis. Mas isso é tema para outro momento, autogestão. Bem, em síntese, qualquer profissão envolve constante evolução. Mas é sabido que nos próximos anos, e podemos utilizar como referência os próximos 5 anos, com o advento da tecnologia, as profissões provavelmente mudarão mais do que nas últimas 3 décadas. E você, possui as competências de um neoprofissional? Já havia pensado sobre isso e sente-se preparado para os novos desafios do mundo do trabalho? Que tal adicionar inteligência evolutiva ao seu contexto profissional? Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores, basta teclar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar diretamente o site da Apex na área de podcasts, www.apexinternacional.org. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram aí da questão do Caio, Momento Autogestão? Se você quiser escutar mais sobre esses momentos, lá no Facebook e também no YouTube, nós temos um canal ali de podcasts e que você pode pegar todas as falas do Caio durante que vem acontecendo no programa desde lá do início, tá? É um dos blocos que a gente tem. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno falaremos com a Rosane Amadori. Trabalharemos um tema que é autoposicionamento proexológico, que tem a ver com o autoposicionamento do seu projeto de vida, ok? Então fiquem ligados, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos! Para quem não sabe, nós estamos no programa Projeto de Vida, aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado, com uma programação que vai tanto pelas ondas do rádio, né, e também pelo Facebook. E o que acontece? Nós estamos aqui sempre das 10 às 11 horas, representando a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, que basicamente a programação existencial é o projeto de vida. E o que se passa? Vamos agora ter uma entrevista com a Rosane Amadori para falar sobre autoposicionamento proexológico. Tudo bem, Rosane? Olá, bom dia André, bom dia a todos que nos ouvem aí no programa Projeto de Vida. Satisfação estar aqui, André, nesse sábado de manhã, falar sobre esse tema tão bacana.
Excelente, seja bem-vinda, né? E nós vamos aqui mostrar a ficha, né, as credenciais da Rosane, que ela, para vocês conhecerem um pouco mais. Então, a Rosane Amador, ela é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, residente hoje aqui de Foz, Paraná, formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Linguística e Semiótica na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutoranda sobre Sociedade, Cultura e Fronteiras aqui na UniOeste, no Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Ela é natural, né, a gente já comentou, de Santa Maria, e do ponto de vista da Conscienciologia, ela está conosco desde 97, voluntária desde 2005, né? Então, em 97 ela conheceu, começou a fazer os cursos e tal, e se tornou voluntária em 2005. Hoje ela está coordenando a Editares junto da... Quem mesmo que está coordenando com você? Isso, somos eu e a Alane Galdino. A Anne Galdino. Então, uma dupla coordenação. A gente sabe que a Editares é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, focada no desenvolvimento da consciência, sendo responsável, né, pela produção, a editoração e a produção de livros, né, que são das coisas mais sérias que nós temos, né? Então, uma editora dentro da Conscienciologia. É interessante, né, Rosane, que como que é importante, né, a Editares, né, para todos nós, né, do ponto de vista de materialização, organização, divulgação, porque a gente sabe que os livros, eles ficam, né, as pessoas vão, né, ou seja, tudo vai acabar passando, mas o livro ele vai permanecer na biblioteca, digitalmente, da maneira que for. Querendo ou não, o livro é uma cápsula do tempo, não é, Rosane? É isso aí. Eu acho que o livro, a gente já pode ir entrando um pouquinho no tema, ele tem um papel muito sério, André, no autoposicionamento pessoal e proexológico. Já que a gente está falando nisso, vamos nessa, né? Por quê? Porque ele ratifica o teu posicionamento. Você chancela ali. Não é uma coisa você, talvez, pensar, quem sabe, verbalizar. Mas quando você chancela na escrita, o teu comprometimento, ele é muito maior. E o livro, ele proporciona isso. E tem um outro papel do livro, André, que eu acho sensacional, dentro desse viés de estudo conscienciológico, do aprofundamento no autoconhecimento, que é o viés que a Malu Balona, ela ressalta muito, eu gosto muito desse viés. Então, eu sei que as pessoas chegam e falam, Malu, eu gosto muito do seu livro e tal, aprendo muito com ele. E ela responde, eu também aprendo muito com o meu livro, escrevi para mim. Então, às vezes, assim, ó, a gente não necessariamente que você não está sendo honesto e verdadeiro ali, né, André? Uhum. Mas a profundidade com que você entra em determinados assuntos e os aportes que você tem ali para escrever, eles muitas vezes, eles não estão ainda totalmente consolidados. Você está naquele caminho, que é o meu caso, eu já vou entrar aí nas questões do autoposicionamento. Eu não sou uma autoridade assim ilibada para falar em autoposicionamento, mas eu estou estudando isso. E quando você senta para escrever e você se propõe, você tem um aporte muito grande, né, do extrafísico para poder colocar as coisas ali. Então, aquilo ali é para a gente também. Então, o livro, a obra, a publicação, ela tem essas duas funcionalidades, né, mais imediatas. Isso sem falar do processo assim, das múltiplas vidas, daquilo que a gente vai deixar para as outras pessoas, para nós mesmos daqui a um tempo, enfim. Então, é extremamente importante. Né? Porque, querendo ou não, o livro não tem como a pessoa negar, porque é um posicionamento, né, sobre aquele tema. Ou seja, se a pessoa ela chegou no livro, a gente pode dizer que ela bancou em algum patamar aquela informação. É que nem você falou, não quer dizer que a pessoa tem tudo aquilo. Pode ser que seja um vetor, né? Ou seja, uma direção, uma meta premente, algo em construção, né? Mas ela, pelo menos, bancou aquilo. Ela não é uma coisa assim insignificante dentro daquela consciência, né?
É que se ela traz um conjunto de informações ali, ela está se posicionando, querendo ou não, né? Ou seja, na verdade não há como, não há como. Agora, eu queria então começar... Não tem como, André, desculpa te interromper, mas não tem como não consolidar um conhecimento, né? Isso. Escrevendo um livro. Não tem, né? Sim, é. É um ponto pacífico, né? Daquela informação que está sendo trabalhada. Agora, o que seria para você, né? Um autoposicionamento sadio, proexológico? E por que você se interessou por esse tema? Dá para ter uma noção, mas a gente quer entender. Muito bem. Eu vou começar um pouquinho pelo conceito mais em si, o autoposicionamento sadio, que ele é meu tema, e aí a gente já encaixa, porque tem total relação, né? Isso é um autoposicionamento sadio, e ele naturalmente ele é um autoposicionamento proexológico. Para quem tem projeto de vida, não é uma coisa está necessariamente linkada à outra. Mas assim, o que é o posicionar-se de forma sadia? É aquela manifestação, aquela postura mais, que é segura, sim, é lúcida, é autêntica, mas principalmente ela é equilibrada, ela é ética ou cosmoética e principalmente ela tem um foco em um viés interassistencial sempre, não é? Então, ela vai ter o foco de você manifestar algo que talvez você esteja pensando, querendo, mas o foco vai ser o equilíbrio e vai ser o bem-estar, o seu e o do outro, dentro do processo interassistencial, né? Então, aí as pessoas podem perguntar, então um autoposicionamento é falar? Nem sempre e não só, né? Então, a gente está falando aqui de um posicionamento que é uma postura, que inclui o falar e inclui o calar também, não é? Então, na verdade, é você ser assertivo, sabe, André? É você, no seu dia a dia, dentro da forma como você tem que se colocar, se manifestar, né? A sua postura de uma forma geral, que ela seja contínua, que ela seja coerente com a maturidade que você já pode ter, não é? Então, esse é o posicionamento sadio. E ele vai ser proexológico na medida em que esse posicionamento, a tua postura e principalmente as tuas decisões, porque a vida é feita de decisões, elas sejam em um fluxo que estejam dentro de uma programação de vida, não é? Dentro de algo que para quem sabe o que é programação de vida, ok, mas para quem às vezes não tem muita noção, dentro de algo que bate lá dentro de nós, né? Que você sabe que você pode fazer, algo que você pode fazer por si, pelos outros, não é? Então, dentro de um movimento de bússola consciencial que a gente diz. Então, esse é um posicionamento proexológico, é você ter posturas e principalmente decisões, tomar decisões, sabe, André? Por quê? Porque nem todos os caminhos, né, e muitos deles que aparecem ao longo da vida, eles não nos conduzem a uma vida mais assertiva dentro de uma programação de vida. Tem muitas definições, decisões que as pessoas tomam, que nós tomamos às vezes, que conduzem a gente para um caminho que ele é um atalho, né? E não é aquele caminho o mais indicado para nós nesse momento, principalmente nós que entendemos o processo evolutivo com mais seriedade, não é? E aí, por que eu me interessei, André? Porque, assim, desde criança isso bate lá dentro, em mim. Essa coisa de deixar claro aquilo que eu penso, isso já é intrínseco. Só que eu não sou ainda, não é que nem eu era, eu não sou assertiva. Eu estou caminhando para ser mais assertiva nesse sentido. Então, por isso que eu escolhi esse tema dentro das escolhas que você pode fazer na conscienciologia. Eu tenho um sentimento, assim, de muita timidez de infância, né? Hoje já bastante superada, mas, assim, dentro do meu processo mais inicial nessa vida, eu tenho um histórico de insegurança, de timidez, falta de autoconfiança, e aquilo me batia e pensei, cara, eu quero poder chegar e falar se eu tenho que concordar, se eu tenho que concordar, discordar, se eu tenho que discordar, isso de uma forma mais tranquila, sem ferir, sem machucar ninguém, sem Agora, ser agressiva. Rosiane, agora só para a gente entender, assim, né? Então,
Você, pelo que você está trazendo para nós, então se posicionar, as pessoas fazem o tempo inteiro. O que você está buscando como tema, de puxar o tema para si, é a qualificação disso, né? E isso, de alguma maneira, ele tem alguns efeitos de responsabilidade. Então, como que você vê, pelo que eu entendi, você começou a enxergar que, tipo, olha, posicionar eu já faço, mas eu tenho que qualificar. E isso me gera um nível de responsabilidade. Quanto até os efeitos disso. E como que você... É por aí que você enxerga? Sim, é por aí. Agora, eu só quero fazer uma observação a respeito do que você falou. É isso mesmo, né? A gente se posiciona o tempo inteiro, mesmo quando a gente decide não se posicionar, né? É a pessoa que ela, por algum motivo ou outro, ela não se posiciona. Mas o sadio da parada é que é o desafio, André. E que foi o meu. Quando eu comecei a estudar esse tema, as pessoas falavam assim para mim, mas Rosane, você tem muita energia, você não tem problema de posicionamento? E eu falava assim, não tenho, mas nem sempre ele é sadio. Então, aí é que está a situação, né? Então, esse ponteiro aí somos nós que damos. E a conscienciologia, ela vem nesse sentido, ajudar a gente a potencializar isso. E aí você fala de responsabilidade, eu acho que tem total responsabilidade, tem total relação, André. Eu poderia elencar, assim, especificamente no fator responsabilidade, dois aspectos que são, a gente fala, nosográficos em relação ao autoposicionamento sadio, né, proexológico aqui no caso, que a gente pode trazer. São vários que eu abordo, tá? Inclusive, assim, tá, André? Eu não falei, mas eu tenho um verbete sobre o tema, né? Tem um verbete e tem um curso livre, que a gente chama, que é um curso baseado na casuística pessoal, né? Então, já dei... Qual que é o tema do verbete? Em alguns lugares. O tema é autoposicionamento sadio também. Ok. E o curso também, tá? E aí eu trago alguns aspectos, né, que interferem no autoposicionamento sadio, e aí em relação à responsabilidade a gente pode citar, André, a pusilanimidade, não é? Então a pessoa, ela tem uma fraqueza de ânimo, a firmeza de decisão, e aí é muito importante destacar, André, é que nós estamos numa ciência que estuda o processo multidimensional. Então, são traços que tanto a pessoa, ou ela pode ter um traço do passado, ou pode ter um traço que se manifesta nesse momento, uma influência mais forte de consciências que estão com ela, de situações, uma influência mais forte do ambiente onde ela está, né, do que a gente chama de holopensene, aquele conjunto de pensamentos, sentimentos e energias ali. Então, a pessoa que ela é pusilânime é a pessoa que ela analisa muito e decide pouco, André. Não é? Então é aquela pessoa que às vezes ela... Ou seja, é o humorista, né? É o verdadeiro humorista. Exato. É o verdadeiro humorista, né? O humorismo, ele tem um aspectozinho assim, que é um pouco meio que colateral, que é a ausência de decisão, e o pusilânime, ele tem isso. Às vezes ele abre mão de decidir aqui e ele vai comprometer uma situação logo ali adiante. Ou ele abre mão de decidir, André, em função de um ganho secundário que a gente fala, né? E o ganho secundário, ele sempre é secundário. Você vai estar perdendo de ganhar muito mais, né? Então, são alguns aspectos que a gente pode trazer que interferem, que tem relação com a responsabilidade. Então, a pessoa que ela tem um posicionamento proaxológico, ela começa a pautar e ela começa, de fato, a decidir, tomar suas decisões aí nesse sentido, né? Eu tenho um rumo na minha vida, eu tenho um projeto, eu tenho algo a ser feito e é nesse sentido que eu vou caminhar. Agora, eu queria ver com você o seguinte, esse contexto que você está trazendo, dá para perceber que tem alguns traços que atrapalham esse posicionamento. Eu vejo aqui, talvez um deles seria a própria insegurança pessoal. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Mas você não fala agora, vamos para um rápido intervalo comercial e segura aí. Você viu que a Rosane, ela tem conteúdo, ela está se autoposicionando muito bem, com muito saudosamente, com saúde, né? Salutarmente. Então fique aí ligado e já voltamos. E aí, pessoal, estão gostando? Tá gostando da Rosane? E detalhe, você quer conhecer um pouco mais sobre Editares?
vai lá no site, né? O site é www.editares.org, é isso? Isso aí. Isso aí. E a gente tem Facebook, e eu posso também fazer um convite para as nossas lives, André? Pode. Hoje, inclusive, tem lançamento, viu? Tem um lançamento de livro. A gente está em plena locomotiva, em pleno andamento, em plena pandemia. Hoje nós temos mais um lançamento de um tema muito interessante, que é a interprisão grupo kármica, André. Nosso primeiro livro aprofundando esse tema que é tão caro para todos nós, né? E hoje às 17 horas, no YouTube e Facebook da Editar. Excelente. Quem que é a autora? Ou autor? É Ione Rosa. Ione Rosa, minha conterrânea lá do Rio Grande do Sul. E é o primeiro livro dela, uma neo-autora, mais uma neo-autora na galeria da... Parabéns para a Ione, parabéns. É isso daí, olha, vamos dar força, porque ó, o tema nem é importante, né, Rosiane? Não tem nada a ver com autoposicionamento, não tem nenhuma relação, né? A pessoa pode fazer autoposicionamentos à vontade, que não vai criar nenhum processo de interprisão, né? Ou seja, é muito importante. Agora, vamos então àquela pergunta. Você, pela que você já pesquisou, você é uma pesquisadora no assunto, né? A gente percebe que traços pessoais atrapalham essa condição do autoposicionamento. A insegurança talvez seria um deles. Você vê, assim, quais são os mais importantes que acabam atrapalhando? Sim, sim. Eu começo mesmo por aí, até porque, como eu falei, André, foi por aí, por esses motivos que eu vim e eu me decidi pelo tema, né? A insegurança, que no caso eu traduzo como o sentimento de inferioridade, né? Então é aquele sentimento de menos-valia, né? É como se você se sentisse menos que o outro, uma disparidade de posição que ela não se fundamenta, não tem sentido. E aí tem uma série de aspectos, nós poderíamos ficar falando muito tempo aqui sobre essa insegurança, tá? Tem vários aspectos e é importante considerar aquilo que a gente traz de outra vida, né, André? Aquilo que nessa vida, que a tua infância, às vezes, a restrição da infância proporcionou. E aí tem um verbete do professor Valdo, André, que é muito bacana, que eu usei no meu trabalho, que foi interessante, que é o acanhamento. É um termo que não sei se é conhecido de todos, mas assim, eu conheço bastante, porque o termo vem de acanhar, do cão quando ele fica acuado e se encolhe, tá? E nesse verbete, o professor Valdo fala que esse acanhamento, que é a manifestação de timidez, aí, de menos-valia, de inferioridade, ele é decorrente muitas vezes da educação severa e punitiva dos pais, né? Mas assim, eu vou dizer uma coisa muito séria para você, que recentemente eu falei até no meu autoverbete, que eu defendi meu autoverbete essa semana, e as pessoas me perguntaram sobre a minha questão familiar. Eu tive uma questão de restrição. Mas quando a gente começa a entender, de fato, e aprofundar, André, nada é por acaso nas nossas relações familiares. E as nossas condições de infância, elas também não são casuais, principalmente para nós que já entendemos ter um projeto de vida. Porque junto com o projeto de vida, aquela tarefa que você tem e você pode realizar, tem uma meta evolutiva para você, André, para mim, né? Para todos os que nos ouvem aí, todos os nossos ouvintes, né? Para o nosso amigo aí da técnica, né? Tem uma meta evolutiva para ele também. Então, assim, e aí nessa meta evolutiva entram esses fatores, que vai depender muito de como que você leva. Então, no meu caso, e eu acho que no caso da maioria, a gente tem que sair daquela condição de vítima e poder entender e agradecer, inclusive todas as restrições que você teve no passado. Porque de uma forma ou de outra elas se mostram necessárias para o teu equilíbrio, se você souber fazer uso. E no meu caso, eu tive sim uma infância restritiva. E hoje eu entendo porque, hoje conhecendo mais da Rosane, da consciência Rosane, tá certo? Mas lógico, eu fui verificar e entendi que a inferioridade, que o sentimento de inferioridade ele não era positivo. Que hoje eu não preciso ser inferior, né? Eu posso me colocar no mesmo nível do outro, que esse é o sentimento sadio, nem acima e nem abaixo, porque tem a pseudo-segurança que ela se coloca acima do outro e não é. Né? Então, mas é isso, é você ter essa segurança de se colocar para a pessoa
e também ter a segurança de trazer a outra pessoa para o seu nível. Então, a pessoa que ela é segura, ela faz isso, André. Agora, é interessante, né, Rosane, que a gente começa a pensar que somos seres sociais. Nós precisamos estar em grupo e tudo mais. Entretanto, como a gente até falou, você falou aí das interprisões, tem pessoas que não pagam determinado preço por um consenso errado, a falta do posicionamento na hora certa, as omissões, porque aquela pessoa não quer ficar mal na fita perante aos pares, perante aquele grupo. Ela não quer ser aquela pessoa que vai colocar o dedo na ferida, às vezes naquele momento que precisa, né, falar, ó, isso aqui tá errado. Gente, por aqui não dá. Isso não tá bom, né? Então, quer dizer, ninguém gosta de dar, às vezes, um quinal, assim, né? De dar às vezes, aquele valor moral, colocar o valor moral em alguma situação de grupo, né? E como as pessoas são muito frágeis nesse sentido, elas acabam, às vezes, se submetendo a essa condição de insegurança que você falou, né? Falar, não, se eu falar determinada coisa, eu vou ser rechaçado, né? Com quem eu vou ficar do ponto de vista, como eu vou ficar nas minhas amizades, né? Quais seriam as derivações? Eu vou ser expulso do grupo? O pessoal vai ficar bravo comigo? Vai entender mal? Então, quer dizer, aí a gente vê que a interprisão é muito importante a gente estudar, né? Agora, na sua opinião, assim, do ponto de vista do autoposicionamento proexológico, em que ponto será que a pessoa ela chega e fala, eu tenho que bancar, eu tenho que de alguma maneira falar, e ela se vê que não há hipótese, ela tem que ser ela? Porque lembre-se, né, aquela história, Rosane, do Fernão Capelo Gaivota, a história lá de uma gaivotinha que não conseguia ser ela. E a gente percebe que tem muitas pessoas que não conseguem ser elas mesmas. Elas são o que os outros querem. E falta autoposicionamento. É isso aí. Aí tem uma série de questões. Você ficou falando aí, eu fiquei prestando atenção no que você estava trazendo, muito pertinente. E aí tem uma série de questões que a gente poderia trazer aí, né? Em que ponto você me pergunta? Eu acho que tem algumas situações que é importante considerar, André, assim, ó, que o autoposicionamento também, ele não pressupõe que a pessoa também esteja o tempo todo batendo de frente. Porque a pessoa, não, olha, eu penso diferente e eu preciso dizer que eu penso diferente, ou eu preciso colocar em prática um posicionamento aqui, ou uma decisão aqui que vai confrontar todo mundo. Não, não é isso. E tem horas, inclusive, que o posicionamento mais sadio é você abrir mão daquilo que você pensa e que talvez você pense que é melhor, mas existe um melhor para o conjunto que talvez ele não seja exatamente aquilo que você pensa. Então, muita hora nessa calma, né? E também a gente não é o redentor do universo, né, André? Para chegar aí e achar que não, agora eu vou falar. Porque isso é muito comum, sabe? Assim, a pessoa pensa assim, primeiro ela não tem o movimento pendular, primeiro ela não tem energia ou condição para se manifestar. Quando ela começa a ter energia e condição, aí ela acha que agora os outros vão me ouvir, não é? Agora eu vou falar. E não é assim, né? Agora, é muito importante, né? Isso que você trouxe aí, chega um ponto da vida, André, que você tem que buscar esse equilíbrio. Isso é fundamental. Eu vejo, assim, dentro do meu contexto pessoal, quando que foi, que momento e por quê? Eu acho, André, e o que serve para mim, serve para responder a sua pergunta nesse momento, eu acho, que é um momento de saturação mesmo, não é? Então, é você perceber, você veio numa condição nessa vida onde te restringiu, e eu sei por que me restringiu, hoje eu sei, porque da restrição. Mas você não precisa ficar restringido, porque você já sabe, você já traz uma maturidade que ela é anterior e que te diz, olha, você pode se posicionar, tem energia de forma mais sadia. Então, vamos começar a treinar isso. Então, assim, eu vejo que a saturação, e principalmente, André, a gente fala em projeto de vida. Você encarar um projeto de vida com mais seriedade, ele te coloca essa responsabilidade. Porque o posicionamento, ele é muito importante, né?
é o falar e o como falar, o calar, não é? O abrir mão, isso tudo é posicionamento, isso vem dentro de uma conjuntura, de uma postura da pessoa, não é? Só que isso tem uma linha, porque uma coisa é você eventualmente você fazer isso e acertar, etc. Outra coisa é você ter uma conduta que já é sua, que você já compreende, um viés, e aquela conduta ela vai te ajudar a ser mais assertiva em todas as posições, seja na posição de falar, seja na posição de calar, seja na posição de manifestar contrariedade. Hoje eu estou, por exemplo, na coordenação de uma IC, e isso demanda você se relacionar com pessoas, né? E às vezes você tem que dizer não. E você, então no início é muito comum que a gente não saiba dizer não, depois a gente aprende, mas a gente muitas vezes não sai bem. Então você tem que ir com tranquilidade. Se o não é o melhor para a hora e para o momento, a gente precisa aprender a dizer isso com mais tranquilidade, né, André? Você tem filho, que eu sei, né? Eu tenho filho também. Filho treina a gente pra caramba nisso, né? Então, assim, não por isso, por isso e por isso, e pronto. Isso você não precisa ficar ruim, você não precisa ser agressivo, mas você precisa se posicionar, certo? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Daí o porquê, André? Eu acho que teria uma série de fatores, mas eu vejo muito comum no nosso momento é a saturação. E aí, assim, eu colocaria um outro motivo para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Não precisa esperar chegar à saturação. Coloque como um desafio para você ser mais posicionado. Isso traz ganhos em todos os âmbitos da vida. Todos, mesmo aquela pessoa que é só intrafísica, André. Agora, eu queria saber o seguinte, olhando isso que você está falando, parece que é uma coisa até fácil. Mas a gente percebe que na prática deve ter aí umas dificuldades. Aí tem uma questão. Como que eu vou diferenciar um falso posicionamento de um autoposicionamento? E até mesmo dentro desse estudo dos falsos posicionamentos, quais são os meus traços pessoais que acabam me levando a isso? Mas o importante seria você não responder isso agora, a gente ir para um rápido intervalo comercial e no retorno a Rosane dá o show e descasca esse abacaxi. Então, pessoal, estamos aqui de volta com a Rosane Amadori, o tema autoposicionamento proexológico, que é o autoposicionamento quanto ao próprio projeto de vida. E eu queria saber de você, né? A gente jogou uma pergunta no ar, é que parece tudo que a professora está dizendo aqui que é algo super fácil, né? Que a gente consegue ali com o pé nas costas, então, por lógica, fazer os autoposicionamentos, e a gente percebe que começam a acontecer falsos posicionamentos, né? E esses falsos posicionamentos, ele tem a ver com os nossos buracos, lacunas de personalidade. Agora, Rosane, como dar volta nisso tudo e como enxergar esses buracos? Olha só, isso que você falou, André, aí, parece fácil. Não é nada fácil e mesmo hoje ainda, tem muitos desafios, né? Eu tenho vários desafios. Tem situações que você que você analisa e às vezes o melhor mesmo é você ficar quieta. Muitas. Entende? E aí tudo depende da situação. Mas eu acho que um viés que está bem no limiar dessa questão qual é a intenção? Tá? Eu vou falar de alguns posicionamentos falaciosos que eu levanto, tá? No curso, quando a gente dá o curso também, a gente aprofunda bastante, e que as pessoas confundem muitas vezes com posicionamento sadio, mas a intenção, ela tá por trás. A intenção é o que é o ponteiro desse negócio, não é? Então, com que intenção eu quero me posicionar, né? E quando a gente começa, vamos lá no conceito que a gente falou antes, bem no início, né? O que é um posicionamento sadio? É uma manifestação segura e autêntica? É equilibrada? Mas ela é cosmoética e ela é interassistencial, né? Então, se você falhar no interassistencial, você falha em todo o resto, tá, André? Pode ser segura, pode ser autêntica, mas entende? E aí, quando você falhar no interassistencial, talvez você entre em mataburros como a arrogância, né? Então, as pessoas aceitam a arrogância como um posicionamento, assim. A pessoa chega e se impõe e diz, nossa, como é posicionado
Sim, até a pessoa está se posicionando, é um tipo de posicionamento. Mas ninguém que, vamos dizer assim, que é sadio, que é equilibrado, precisa se colocar com arrogância. Porque arrogância é você se colocar acima do outro, ou colocar o outro abaixo de você. Né? E isso, numa relação sadia, de equidade, né, ela não se admite, entende? O arrogante, ele se serve do outro para se colocar para cima. Essa é uma situação. Agora, Rosane, só para a gente entender um pouco isso. Não quer dizer que a pessoa ela vai falar com uma fala mansinha, tipo seduzindo Também todo não. mundo. Eu estou fazendo um posicionamento. Não quer dizer isso. Né? Que aí você cai no mata-burro da sedução, manipulação, que também é muito comum. Então a pessoa acha assim, ai, nossa, como ela... A pessoa chega com a fala mansa e tal. E aí, com que intenção? Porque às vezes, de fato, você chegar e ter uma fala tranquila ajuda muito, André, certo? Então você consegue, às vezes, entrar nos ambientes até mais agitados e tal, mas depende muito, né, de qual é a intenção, de como é que... Porque é muito comum que a pessoa chegue com uma fala mansa, mas para oferir um ganho pessoal para ela, egocêntrico, ela quer seduzir o outro a pensar ou a fazer aquilo que ela quer, que ela deseja, entende? É um outro mata-burro do posicionamento, é um posicionamento falacioso também, André. Eu não sei como é que a gente está aí em função de tempo, tem alguns outros que eu posso citar. Ainda posso, não? Sim, o que eu diria para você é o seguinte... você tem um verbete sobre esse assunto, né? Eu acho que o pessoal vai ter que estudar o teu verbete. Mas a gente está meio que indo para os minutos finais. Eu queria que você realmente falasse, pegasse os pontos que você não tocou, né? Que você acha importante e nevrálgico, para a gente já entender e fazer indo para os fechamentos. Tá bem, tá bem. O que eu acho que é importante, né, nevrálgico aí nessa questão, é que quando a gente se posiciona, né, André, vamos pelo nosso paradigma, a gente nunca se posiciona sozinho. Isso é importante a pessoa considerar. Então, quando eu estou me colocando, além da intenção do que eu já falei, é preciso eu prestar atenção se eu de fato estou me colocando ali, se existe uma interferência que a gente chama extrafísica, que muitas vezes nós não falamos, nós somos falados, existem consciências que falam por nós, e é comum, não é incomum, que nós estejamos tão acostumados com isso que a gente confunde isso com aquilo que a gente acha que é nosso, e não é. Então, é importante que as pessoas aprofundem mais na compreensão da sua inter-relação com o extrafísico, com os ambientes, com as outras pessoas, com as consciências que estão ali e também com as energias, André. Porque dependendo das energias de cada ambiente, também vai depender, vai ter uma manifestação que ela vai ser mais adequada para aquele ambiente, para aquela situação, tá? Mas assim, ó, se eu for recomendar, eu vou dizer para você quais as vantagens, André, de você ser bem posicionado, as razões, onde que eu aponto, assim, na minha palestra lá, né? Considerando tudo isso, tá? É você ter equilíbrio para discordar com tranquilidade. Todo mundo precisa discordar de vez em quando. Okay. Para você reconhecer erros e pedir desculpas. Todo mundo erra, ninguém é menos. Pelo contrário, a pessoa que consegue fazer isso com dignidade, ela tem uma grandeza, André, que não tem tamanho. Então, quando a gente aprende a dizer, poxa, André, me desculpa, eu errei aqui, olha... Entende? E isso, assim, é simples quando a gente aprende a fazer, mas até aprender não, né? Então, é treino, né? É fazer e receber elogios. A gente não é bom nisso, de uma forma geral. Ou a gente faz por sedução, porque a gente quer alguma coisa do outro, quer conquistar o outro, quer ganhar o outro com alguma coisa, ou a gente não faz, ou a gente fica invejando o outro sem necessidade. Então, assim, fazer... quando o outro merece, puxa, que bacana, André, olha, gostei do programa, e não tô querendo te comprar, gostei do programa, André, bacana, entendeu? Eu sou jornalista, você conduziu super bem, entendeu? Não estou querendo te comprar, entendeu? É bacana isso, fazer isso. E receber, André, tem gente que não sabe, a pessoa é tão acostumada a estar por baixo, a ter um sentimento de inferioridade, poxa, que legal essa tua roupa. Ah, você achou? Então, mas eu acho que ela não sei, não sei. Oh, puxa, que
legal, bacana, você gostou? Então vou usar mais essa roupa, sabe assim? Então pode parecer bobagem, mas isso é ponta de iceberg para outras coisas, outros comportamentos, né? E aí, se eu puder dizer mais alguma coisinha para finalizar, outras razões para ser bem posicionado é fazer um bom uso de energias conscienciais, indo um pouquinho mais adiante, né, André? Porque tudo tem energia e quando eu consigo me posicionar bem, equilibradamente, eu vou estar fazendo uso bem bom das energias, né? Equilibrado, consciente ou inconscientemente. Então, se eu souber tecnicamente como que a coisa funciona, e a gente tem muito conhecimento na conscienciologia sobre isso, certo? Vai ajudar pra caramba. Entender a troca de energia e usar isso a nosso favor, André, é um senhor aprendizado. A gente precisa expandir mais isso, né? Perfeito. Enfim, tem uma série de outras situações aí, mas para fechar, eu podia deixar essas situações aí, André. Rosane, a gente agradece muito. Nós acabamos só percebendo que tem que ser discutido muito sobre essa condição do autoposicionamento sadio, esse autoposicionamento proexológico. Espero que seja um capítulo do seu livro, né? Ou seja, dentro lá do posicionamento sadio, o posicionamento proexológico, ou seja, bancar a sua própria programação existencial. E eu vejo que as pessoas realmente falam pouco sobre esse assunto, pouco sobre a dificuldade, porque nós somos seres sociais. Esse que é o lance, né? Não é uma coisa você fazer sozinho, mas você faz sozinho, mas você faz com os outros. E é muito importante o autoposicionamento perante aos demais, né? E as consequências disso. Eu tenho que me posicionar, André, para escrever meu livro, né? Tá faltando esse posicionamento aí. Então nós agradecemos e esperamos que na sua agenda tenha um espacinho para você vir aqui aprofundar esse tema ou outros derivados a essa temática. Tá bem? André, eu que agradeço demais, é sempre bom, é sempre prazeroso e é sempre importante porque a gente repensa muitas coisas. Então, você falar do tema, você sempre pensa coisas novas e a abordagem que a outra pessoa traz, no seu caso, as perguntas que você fez, relativa à questão proexológica, ela me fez pensar uma série de coisas novas. Então, muito obrigada pela oportunidade e virei com prazer novamente aí para a gente poder falar do tema de novo. Tá bom, obrigado, nós agradecemos. E agora nós vamos para o bloco, né, o Proexis do Mundo, que são dicas. Acompanhe essa dica e logo voltamos. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, eu sou Lúcia Novaes, eu sou comunicadora, diretora de TV e pesquisadora. Eu conheci a Conscienciologia no ano de 2013. Na época eu desenvolvi uma série de ficção para um festival que se chamava Green Nation Fest, e eu tinha um personagem que ele tinha habilidades paranormais, né? Ele conseguia se projetar lucidamente, durante a noite ele saía do corpo dele, e ele também conseguia vislumbrar o futuro. Para desenvolver esse tipo de série, eu precisava de um respaldo científico, porque a gente trabalha com um público muito exigente, né? Ficção científica é ciência. Então me indicaram a Conscienciologia, e eu vi a Foz, em 2013, conheci o Paulo, que era coordenador do Instituto da Comunicons, e ali eu fui apresentada a uma série de conteúdos, não só livros, como dinâmicas, como outras pessoas que tinham habilidades parapsíquicas, e conheci o professor Valdo Vieira, o propositor dessa ciência da Conscienciologia e Projeciologia. Naquele momento eu fiquei bastante impactada, porque como especialista em comunicação, eu percebi que a comunicação ela podia ir além dos 5 sentidos, e aquilo trouxe um propósito para a minha vida e para a minha profissão, porque eu já tinha vivenciado alguns fenômenos paranormais, como a clarividência, eu já tinha visto espíritos, né, consciências extrafísicas, como a telepatia, fatos como ouvir minha filha, ouvir minha mãe, elas estarem em outra cidade ou num outro local, e por aí vai. Em 2020, com a expansão da comunicação, com essa necessidade das pessoas se comunicarem virtualmente, e com o tempo que eu tinha, eu percebi que eu estava apta a me tornar voluntária de uma instituição da Conscienciologia, e eu escolhi a Comunicons, porque a Comunicons tem como mater pensene, como pensamento guarda-chuva, a comunicação multidimensional. Então eu estou aqui para falar nesse programa
sobre o meu primeiro trabalho como voluntária da Comunicons, que é organizar a segunda semana de comunicologia, que vai acontecer do dia 8 ao dia 17 de maio, das 19 às 21 horas, e tem como premissa a comunicação integrada multidimensional. Vamos construir essa comunicação integrada multidimensional entre outras instituições dentro da Conscienciologia. Vamos falar sobre infocomunicologia, sobre escrita parapsíquica, sobre audiovisual conscienciológico. As inscrições podem ser feitas no site da Mega Store ou mais informações no www.comunicons.org.br. Se você se interessa por comunicação e se você já teve essa vivência do parapsiquismo, se inscreva. Vai ser uma semana muito bacana e muito multidimensional. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, gostaram ali da nossa entrevista? E essa ação, né, da Comunicons, acho que é muito importante, se vocês puderem acompanhar, né, vai estar sendo transmitido até pelo YouTube, vale a pena, né, essa semana aí da comunicação. E, então, voltando ali à pergunta original, né, aquela pergunta no início, né, no nosso programa, a gente fez a seguinte reflexão. Então, ao longo da evolução, qual o fator que mais é determinante para, a partir de determinado momento, a consciência passe a ter uma programação existencial quando ocorre o renascimento, né? Ou seja, tem uma nova vida humana? A gente sabe que basicamente é quando a personalidade, eu e você, passamos no período entre uma vida e outra com uma fase chamada curso intermissivo. Quer dizer, é uma oportunidade que se tem da pessoa planejar a próxima vida humana, ainda fora do corpo, ainda naquela condição, né, longe, né, assim, distante dessa condição do corpo mais denso de carne e ossos, né, e aí há uma possibilidade de uma reflexão maior e um planejamento da próxima existência humana. E que isso nos ajuda muito, porque ao momento que nós planejamos a próxima existência, ou seja, a existência que estamos tendo, por exemplo, agora, escolhemos aí os nossos pais, principalmente a mãe, fizemos uma trilha para seguir uma determinada profissão, determinados trabalhos assistenciais, e isso acaba nos ajudando a ter um projeto de vida e ter uma orientação e metas a serem seguidas. Você já descobriu quais são suas metas? Tem coisas que gostaria de realizar e que fazem brilhar os seus olhos do ponto de vista, cara, eu quero fazer isso, eu vou me sentir realizado se eu fizer tais tarefas, se eu produzir tais conteúdos? Bem, isso tem a ver com a programação existencial. Esse programa serve para isso, para poder te ajudar, para poder fazer reflexões e orientar do ponto de vista da programação existencial. Mas se você ainda tiver dúvida e quiser uma dica, o Apex tem um atendimento, né, que pode ser feito gratuitamente, que é o CAPEX, que é o atendimento, né, um serviço especializado em atendimento quanto à programação existencial. É só entrar em contato lá no nosso site e ter ali acesso ao CAPEX, SEAPEX. Então, bom final de semana a todos, tenham um ótimo dia e até sábado que vem no nosso programa Projeto de Vida na RCI. Até mais. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, produção